nós vamos dar início. Bom dia a todos e todas. Damos as boas-vindas. Bom dia! Damos as boas-vindas à edição 2024 do Dia Mundial da Alimentação aqui na Faculdade de Saúde Pública. Todos os anos, a Faculdade de Saúde Pública celebra o Dia Mundial da Alimentação, conhecido gentilmente como DMA. A edição deste ano tem como tema Comida, Nosso Patrimônio, Fartura e Escassez. E está alinhado ao tema de 2024 da campanha promovida pela FAO, que trata do direito à alimentação para uma vida e um futuro melhor. A campanha ressalta a importância de ampliar a diversidade de alimentos nutritivos disponíveis em nossos campos, mercados e em nossas mesas para o benefício de todos e todas. É sabido que o ato de comer extrapola a função biológica, como diz o nosso próprio Guia Alimentar para a População Brasileira. Comer é mais do que ingestão de nutrientes. Trata-se de um patrimônio, um legado cultural que perpassa diversos domínios da vida social e política. A comida é um elemento decisivo da nossa identidade e está intimamente relacionada com biomas, sociedade, práticas e modos ancestrais de cultivar, produzir, preparar e compartilhar alimentos e refeições que se modificam ao longo de nossa história. Atualmente, porém, mais de 2,8 bilhões de pessoas no mundo não conseguem pagar por uma dieta saudável. Cerca de 730 milhões de pessoas enfrentam a fome no mundo como resultado atual do sistema alimentar hegemônico, dos choques climáticos, conflitos, crises econômicas, desigualdades e agravados pela pandemia, de acordo com o último relatório SOF de 2024. Este cenário prejudica as camadas populacionais mais pobres, principalmente mulheres negras, trabalhadores de áreas rurais e, em especial, os pequenos agricultores, que produzem cerca de 1/3 dos alimentos produzidos no mundo, ao passo que os modos de produção capitalista ampliam benefícios à produção de commodities e à indústria de alimentos, modificando biomas, tradições alimentares e ampliando a contribuição energética de alimentos ultraprocessados na dieta. Em 2022, cerca de 2,5 bilhões de adultos e 37 milhões de crianças estiveram acima do peso. Esses dados revelam um verdadeiro contrassenso entre fartura e escassez. Por isso, neste DMA, refletimos que comida não é mercadoria. Comida é bem comum e que a comida, ou a falta dela, conta a nossa história e pode nos ajudar a traçar o futuro. Essa edição do DMA foi organizada por mim, Aline Sá Teixeira, professora Alisson Machado e professora Beth Slater, do Departamento de Nutrição, em parceria com muitas mãos. A Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Faculdade de Saúde Pública, também o Núcleo ECO, o Sustentária, o Projeto Horta, NUPENS, Centro de Saúde Geraldo Paula Souza, Assessoria de Comunicação da Faculdade de Saúde Pública. Agradecemos também ao professor doutor José Leopoldo Ferreira Antunes, diretor da Faculdade de Saúde Pública. Muito obrigada, professor, pelo seu apoio. Gostaria de mencionar também aqui a honra que temos de receber nesse auditório o nosso professor emérito da Faculdade de Saúde Pública, professor Carlos Augusto Monteiro. Muito obrigada pela sua presença, professor. Gostaria de reforçar que a nossa programação está sendo transmitida no canal do YouTube da Faculdade de Saúde Pública e as gravações ficarão disponíveis posteriormente no mesmo canal. Aos participantes presentes, não deixem de apresentar o QR Code da sua inscrição a um dos membros da nossa equipe para facilitar o check-in das atividades programadas para o dia de hoje. O check-in possibilitará a emissão do certificado para o dia. Em caso de dúvidas ou direcionamento para salas de palestra ou transmissão simultânea de nossas atividades, a nossa equipe também estará à disposição para auxiliá-los. Você poderá identificá-los com uma camiseta branca e o crachá do evento. Desejamos que aproveitem as atividades e discussões e, desde já, agradecemos pela participação e audiência histórica nesse Dia Mundial da Alimentação. Muito obrigada. Vou aproveitar a chegada do professor Leopoldo para agradecê-lo mais uma vez pelo imensurável apoio para esse dia. Muito obrigada, professor. Neste momento, nós damos as boas-vindas aos pesquisadores e referências do campo de alimentação, cultura, biodiversidade, sustentabilidade e comunicação, que gentilmente aceitaram compartilhar dos seus conhecimentos e contribuir para essa importante reflexão que propusemos para o evento. Nosso pré-evento com a palestra do professor Arilson Favaretto, da Cátedra do Josué de Castro, abriu com chave de ouro as discussões sobre sistemas alimentares e o futuro da alimentação,
E hoje nós temos a honra de celebrar os 10 anos do Guia Alimentar para a População Brasileira com 3 convidadas muito especiais. Eu gostaria de chamar para abrir essa mesa a professora Patrícia Jaime, com o tema da apresentação 10 anos do Guia Alimentar para a População Brasileira. Ela é nutricionista, professora titular do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, mestre e doutora em saúde pública. Atualmente é vice-diretora da Faculdade de Saúde Pública, coordenadora científica do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, o NUPENS-USP, e da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis. Tem experiência no campo de alimentação e nutrição em saúde coletiva, atuando nos temas políticas de alimentação e nutrição, ambiente alimentar, educação alimentar e nutricional e atenção primária em saúde. Fez a coordenação técnica do Guia Alimentar para a População Brasileira. Professora, muito obrigada, a palavra é sua. Bom dia, todo mundo que veio, que alegria ver esse auditório cheio. Bom dia também para quem está assistindo nas salas paralelas, com transmissão, quem está assistindo de forma online. O DMA é um momento muito especial para a Faculdade de Saúde Pública e a gente fica muito feliz de ver essa casa cheia. Sintam-se em casa, por favor, né? E falar sobre os 10 anos do Guia Alimentar é um motivo de muita alegria, né? A gente fazer essa celebração desse instrumento tão potente de política pública brasileira. Antes de tudo, eu preciso... Passou aqui, né? Declarar que eu não tenho nenhum conflito de interesses em relação a os temas dessa apresentação. E fazer uma breve apresentação institucional, tem muita gente nova nos visitando, né? Então, aqui na Faculdade de Saúde Pública, existe um núcleo de pesquisa que existe desde a década de 90, que se chama NUPENS, que a partir do método epidemiológico aplicado à nutrição, tem estudado a alimentação dos brasileiros ao longo de décadas, né? Então, a missão desse grupo de pesquisa, que congrega pesquisadores de diferentes níveis, desde o aluno da graduação até o pós-doutorando, tem buscado compreender como os brasileiros e as brasileiras se alimentam, né? E foi nesse esforço de compreender, mas também de fazer um diagnóstico e orientar as políticas públicas, que a gente percebeu que a forma tradicional de classificar os alimentos não estava conseguindo explicar muito bem o fenômeno da transição alimentar e nutricional no Brasil. Foi quando, em 2009, sob a liderança do professor Carlos Monteiro, fizemos a proposição da classificação nova, que é uma nova forma de agrupar os alimentos, não daquela forma tradicional que é segundo o teor de nutrientes. Acho que vocês conhecem, né? Essa classificação nova divide os alimentos em 4 grupos, e cunhou na literatura científica nacional e internacional, mas também nas políticas públicas, o termo alimentos ultraprocessados. Tá? Vou falar um pouquinho rapidamente de mim. Sou filha dessa casa, formada na pós-graduação por aqui, mas durante 4 anos eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério da Saúde, que foi durante a gestão da presidenta Dilma Rousseff, que nós fizemos um processo de planejamento da nova agenda de segurança alimentar e nutricional e de saúde, de alimentação e nutrição no SUS. E nesse planejamento a gente viu que era um momento de pegar esse novo conhecimento científico que estava sendo utilizado para compreender na ciência o padrão de alimentação dos brasileiros, de uma forma muito inovadora, que isso também poderia ser útil para pensar um novo instrumento de educação alimentar e nutricional, que é o Guia Alimentar. Porque a gente já estava com um conjunto de informações que nos mostravam que aquela forma tradicional de classificar os alimentos, ela não estava dando conta de explicar o fenômeno alimentar e nutricional da população, mas também não estava sendo efetiva nas ações de educação em saúde, e que era necessário levar esse conhecimento científico e aplicá-lo, de uma translação do conhecimento, para um instrumento de política pública voltado à promoção da saúde. Em 2015, voltei para minha casa, e desde então tenho desenvolvido no NUPENS uma linha de pesquisa que é baseada na ciência da implementação, que é no desenvolvimento e na validação e na experimentação
alimentação de tecnologias de implementação do Guia Alimentar, mas também de avaliação do impacto do Guia Alimentar. Além disso, o NUPENS não só faz pesquisa, a gente tem um profundo compromisso com a disseminação do conhecimento, e aí que eu encontro ali a minha parceira Rita, coloquei uma foto para mostrar como já tem um tempinho, né? A gente mudou, e que é nessa caminhada ao longo do tempo, no desafio de implementar. Mas falar do Guia Alimentar não é falar da minha história, nem falar da história do NUPENS. Falar do Guia Alimentar é falar de uma história coletiva, que tem envolvido muitas pessoas no Brasil como um todo. Tem envolvido outros pesquisadores desta casa e de outras instituições. Tem envolvido gestores de políticas públicas compromissados com o processo de implementação nos diferentes níveis, desde a União até ali no município. Estou vendo aqui de pessoas de município que têm esse compromisso de implementação. Tem estudantes, cozinheiros, educadores, comunicadores. Então, e aí eu com muita alegria digo que a gente pode dizer que é o Guia Alimentar da população brasileira, que não é só um nome, é um instrumento que foi apropriado pela sociedade brasileira, pelos seus diferentes atores, né? Então, em 2014, quando a gente publicou o Guia Alimentar à População Brasileira, como eu já contei um pouquinho, a gente culminou um processo de planejamento da política pública que começou lá em 2011, numa parceria do Ministério da Saúde com o NUPENS, e envolveu muita gente, foi um processo super democrático, participativo, com consulta pública, de tal modo que, ao final de 2014, a gente teve esse instrumento tão inovador na política pública. Imagino que vocês conheçam, mas muito brevemente, só lembrar que o Guia Alimentar ele trouxe uma nova forma de falar sobre alimentação, de uma forma não quantitativa, mas com mensagens de forma a orientar as pessoas sobre como elas devem se alimentar, mas também pensando em orientar outras políticas públicas a partir desse paradigma de alimentação saudável. Ele tem uma regra de ouro básica, que prefira sempre alimentos in natura e minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Que a alimentação, que é a comida de verdade, ela seja variada, preferencialmente de alimentos de origem vegetal, que a gente evite os ultraprocessados, que se estimule um sistema alimentar que tenha espaço e cada vez mais participação da agricultura familiar, que impulsione a economia local e a biodiversidade, que resgate e valorize a cultura alimentar, e, para tanto, existe um elemento central nesse processo de promoção, que é a culinária, uma culinária que é culturalmente apropriada e é um instrumento de promoção da saúde. Para implementar isso, o guia ele não vai dizer quantas porções, a quantidade, mas ele vai orientar comportamentos em relação à alimentação. Então, a gente vai falar sobre como planejar a alimentação, como a gente vai comer, os nossos modos de comer, como a família se organiza para que consiga comprar o alimento, abastecer, armazenar, cozinhar, e como a gente, enfim, escolhe os alimentos de uma forma adequada. Imagino que vocês conheçam o guia, não vou me debruçar sobre o conteúdo, e eu vou, então, agora fazer um balanço desses 10 anos, né? O que resultou depois dessa publicação desse conteúdo inovador? Primeiro, eu posso dizer para vocês que o guia ele, teve um importante papel na ciência da nutrição. A gente está aqui na Universidade de São Paulo, numa casa do conhecimento. Então, é importante a gente dizer que a gente tem um guia baseado na melhor e mais atualizada evidência científica sobre a relação entre a alimentação e o processo saúde, doença, cuidado de populações, de indivíduos. Eu vou desenvolver muito rapidamente uma primeira linha de raciocínio, que a gente tem um guia alimentar baseado em evidências científicas, mas também uma segunda linha de raciocínio, que o nosso guia alimentar passou a ser um objeto de pesquisa. Então, isso é interessante, porque mais e mais a gente tem a comunidade científica observando como a gente implementa o guia alimentar, como tem sido esse processo. Tá? Então, como eu falei da regra de ouro, essa regra de ouro, ela nos possibilitou olhar a alimentação, não só no Brasil, mas outros grupos de pesquisa, em diferentes regiões do mundo, e
a evidência científica ela foi se acumulando, né, e se consolidando ao longo do tempo, mostrando que padrões alimentares baseados em alimentos ultraprocessados, o que isso quer dizer? Quando as pessoas consomem uma boa parte das calorias consumidas vem desse grupo de alimentos, que a gente tem uma piora da qualidade nutricional da alimentação. Então, os alimentos in natura, minimamente processados, são substituídos por alimentos ultraprocessados, tem menor participação de alimentos in natura e minimamente processados na dieta, que isso leva a uma piora da qualidade nutricional da alimentação, o perfil de consumo de nutrientes ele é inadequado, um maior consumo calórico, uma maior densidade energética nessas dietas, de tal modo que essas evidências nos permitem hoje dizer com muita segurança de que padrões alimentares ricos em alimentos ultraprocessados aumentam o risco de doença e de morte na população. Eu não vou me debruçar profundamente em relação a isso, mas eu queria só citar uma referência bibliográfica, que é um artigo publicado numa revista científica de muito renome, que é o BMJ, que é uma revisão de revisões sistemáticas, é uma revisão guarda-chuva, que mostrou a associação de dietas ultraprocessadas com mais de 30 doenças, não só aquelas que a gente tradicionalmente relaciona a uma dieta rica em gordura, açúcar e sódio, como doenças metabólicas, doença cardiovascular, mas doenças inflamatórias intestinais, alguns tipos de câncer, inclusive doenças mentais, aumentando o risco de depressão e outros marcadores. E isso resulta num aumento do risco de morte das pessoas. Não? Se a gente está querendo ter uma maior longevidade, com qualidade de vida, isso necessariamente passa por uma redução do consumo de alimentos ultraprocessados. E, mais recentemente, a gente tem falado muito sobre a saúde única. A gente não quer só que essa geração tenha saúde, a gente quer que as gerações futuras também tenham saúde, né? É o encontro da agenda da alimentação e nutrição com a agenda da sustentabilidade, e a gente já tem evidência científica que mostra o impacto ambiental das dietas ultraprocessadas, que isso ocorre por uma monotonia alimentar do campo à mesa, isso está muito relacionado a uma perda da biodiversidade, né, das espécies que produzimos e que consumimos. As dietas ultraprocessadas, elas impactam as pegadas de carbono, hídrica e ecológica da alimentação, de tal modo que hoje a gente não avalia só o impacto da alimentação sobre perfil de nutrientes ou uma doença, mas a gente avalia o impacto ambiental da alimentação. E há uma perda importante de diversidade de espécies animais e vegetais que são utilizadas tanto na alimentação, mas também na agricultura. Então, nesse sentido, agora eu quero falar aqui, então, surge o Guia Alimentar, de forma muito disruptiva, falando de um jeito diferente sobre como as pessoas devem se alimentar. E aí, obviamente, isso passou a ser uma curiosidade da própria comunidade científica. Que instrumento é esse? Vamos estudar o Guia Alimentar? E aí, quando a gente olha na literatura científica, trouxe aqui compilando os dados, que são os dados de artigos científicos que tiveram no seu resumo ou no título o termo Guia Alimentar para a População Brasileira ou Guia Alimentar Brasileiro, em duas bases de dados. Cielo, que compila mais uma literatura de circulação latino-americana, e o PubMed, que tem periódicos de alcance global em todas as regiões do mundo. O que a gente observa? A gente observa que, a partir ali da publicação do guia, até a publicação do guia, que a gente teve edições anteriores, o Guia Alimentar não era um objeto de pesquisa. As pessoas não se debruçavam, não estudavam. Depois da publicação do guia, ele passa a ter um grande aumento, um interesse da comunidade científica em estudar o Guia Alimentar sobre diferentes perspectivas, ou seja, ele passa, não é só que aumentou a pesquisa sobre o impacto do ultraprocessado, aumentou a pesquisa sobre o instrumento da política pública, que é o Guia Alimentar.
Vou trazer só um exemplo, essa é uma revisão de escopo que mostra a produção de ferramentas de promoção e avaliação da alimentação adequada e saudável desenvolvidas só no Brasil, tendo como referencial teórico o Guia Alimentar para a População Brasileira. Esses autores, que são do Estado de Minas Gerais, da Universidade Federal de Viçosa, identificaram 16 ferramentas de promoção da saúde baseadas no Guia Alimentar para a População Brasileira. Sua ferramenta está ali, viu, Aline, do doutorado. Então, 6 foram instrumentos que avaliaram como abordar, como desenvolver ações de promoção, e 10 como instrumentos para avaliar a alimentação das pessoas, né, instrumentos diagnósticos, a partir do referencial do Guia Alimentar. Então, a gente já viu que o guia impactou a ciência. Agora, será que a gente conseguiu impactar as políticas públicas? Porque a finalidade de um guia alimentar não é só fazer educação em saúde, ser diretrizes oficiais sobre o que um país reconhece como alimentação saudável. A finalidade de um guia alimentar é também incidir sobre outras políticas públicas, todas aquelas que podem impactar a forma como a gente compra, armazena, prepara alimento, consome alimento e todos os desfechos desses nossos comportamentos alimentares. Tá? Então, primeiro é importante dizer que o Guia Alimentar ele serviu de base para o desenvolvimento de um conjunto de materiais de educação em saúde, de comunicação, de documentos técnicos que foram direcionados para profissionais da atenção primária em saúde, da atenção especializada, para educadores, diferentes públicos que desenvolveram instrumentos de educação, novas tecnologias a partir do Guia Alimentar. Ele também passou mais e mais a ser utilizado como referencial do cuidado no SUS. Né? O Guia Alimentar é um instrumento do SUS, do Sistema Único de Saúde Brasileiro, e ele está sendo incorporado como o referencial da organização da atenção nutricional no SUS, da atenção básica à atenção hospitalar. Né? E ele tem servido como um suporte para o planejamento estratégico de políticas, não só na área da saúde, mas também da segurança alimentar e nutricional, induzindo, inclusive, políticas regulatórias e políticas fiscais no nosso país. Né? Eu tenho estudado muito a implementação do Guia Alimentar no Sistema Único de Saúde, e aqui é só alguns exemplos de estudos que a gente tem desenvolvido e mostrado quanto o guia hoje ele é um referencial para a atenção nutricional no SUS. Além disso, queria mencionar que o guia ele mudou a narrativa sobre a alimentação saudável no país. Então, hoje a gente tem um outro padrão de comunicação sobre como falar sobre alimentação na mídia, na imprensa mais tradicional, nas redes sociais, toda uma nova abordagem sobre alimentação. Trago aqui só um exemplo para vocês. Esse é um gráfico que mostra a menção ao termo ultraprocessados nos 3 jornais impressos de maior circulação no Brasil, no período de 2013 a 2023, e a gente observa o aumento da referência ao termo ultraprocessado na mídia impressa de maior impacto no Brasil, mostrando aí a sua implementação na comunicação. Também queria destacar a utilização do Guia Alimentar para desenhar outras políticas públicas. Esse é um decreto que foi publicado pelo governo federal ao final de 23, que regulamenta a cesta básica de alimentos. A nossa cesta básica, a composição dela foi definida na década de 40 do século passado. E agora, a nova composição da cesta básica leva em consideração a classificação nova e as diretrizes do Guia Alimentar. Né? E essa cesta básica de alimentos, ela tem que evitar os alimentos ultraprocessados, eles não podem compor a cesta básica de alimentos, e ela serve como referência para outras políticas públicas, como, por exemplo, a reforma tributária. Um outro exemplo é o decreto 11.821 de 23, que fala sobre a promoção da alimentação saudável no ambiente escolar. Então, pensando em medidas regulatórias e de educação e de organização do ambiente alimentar de forma coerente com as diretrizes do guia. E, finalmente,
E muito importante dizer que foi lançado um decreto que definiu a definição de uma política nacional de abastecimento. Isso era um grande vazio das políticas públicas no Brasil. A gente teve só na década de 60 alguma formulação em termos de política de abastecimento, com a proposta ali das Conabs, num dado período. De lá para cá, o Estado brasileiro teve uma grande omissão na organização de políticas que vão regular o abastecimento alimentar, e isso define a conformação dos ambientes alimentares e de como a gente compra alimento, encontra alimento, disponibilidade. E hoje, no Dia Mundial da Alimentação, está sendo lançado o Plano Nacional de Abastecimento. Isso é um grande momento das políticas públicas brasileiras, tá? Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e guardando coerência com o Guia Alimentar para a população brasileira. É para morrer de orgulho, né, gente? A gente ter um guia alimentar que é capaz de incidir sobre esse conjunto de políticas públicas. Não consigo identificar um país que teve um guia alimentar com esse nível de incidência sobre políticas no setor saúde e política em outros setores, né? Mas ainda a luta continua, a luta é todo dia, estamos discutindo a reforma tributária no Congresso Nacional, queremos uma reforma tributária que é saudável, solidária, sustentável, com tarifa zero para os alimentos in natura, com tributação de alimentos ultraprocessados, e a gente tem que seguir nessa defesa da coerência da política fiscal brasileira com a agenda da promoção da saúde. Finalmente, queria dizer que o Guia Alimentar Brasileiro, ele não só incidiu no Brasil, mas ele teve uma implicação mundial, sendo um instrumento de transferência de políticas públicas. A gente tem mais de uma dezena de outros países no mundo que seguiram o nosso caminho, que reconheceram o nosso processo histórico e político. Só na América Latina nós somos 6 países que utilizam esse modelo de guia alimentar, mas outros países no mundo, como a Bélgica, mais recentemente a Índia, foi o último país que publicou um guia alimentar que é irmão do nosso guia alimentar brasileiro. Então, para finalizar, eu queria dizer que ao longo dessa minha vida de 10 anos, mais que 10, né, Carlos? 14, desde o começo da elaboração, que o Guia Alimentar, ele transformou a minha vida, né? Então, ele passou a ser muito referencial do meu trabalho acadêmico, mas também das minhas próprias práticas. E aí, algumas lições eu posso tirar, né? Se eu não tirar nenhuma lição de tudo isso. E eu queria dizer 5 lições que eu aprendi no processo de elaboração e de implementação do Guia Alimentar brasileiro, né? A primeira é dizer que o tempo da política ele é diferente do tempo da ciência, sendo muito mais acelerado e lidando com um maior nível de incertezas. Mas uma boa teoria ela é capaz de apoiar uma decisão política relevante, né? Lá, quando a gente propôs fazer o Guia Alimentar, a gente tinha um nível de evidência muito menor, localizado no Brasil. Mas a gente tinha muita certeza na nossa teoria, na nossa capacidade de diagnosticar a segurança da ciência brasileira, qual é o padrão de alimentação que nós achamos que deveria ser. Foi uma profunda ousadia, mas que bom que fomos ousados. A história mostrou que foi importante esse momento, que é um momento de implementação rápida, de atenção da ciência e de diálogo da ciência e da política, para que os tempos sejam encurtados, para que a necessidade de transformação do sistema alimentar ela é urgente, e a gente precisa encurtar os processos para dar conta de toda a transformação desse sistema alimentar. A segunda lição é que a ciência e a prática elas são importantes, mas elas não bastam. Precisamos de compromisso político com a saúde e com a segurança alimentar e nutricional. O processo de implementação do Guia Alimentar ocorreu numa quadra histórica muito complexa no Brasil. Foram 10 anos de muitas mudanças nas políticas públicas. Felizmente, tivemos uma retomada e estamos conseguindo alguns sucessos que eu citei. Mas a gente precisa ficar atento, sem democracia, sem fortalecimento do SUS, das políticas públicas, não é possível implementar toda essa maravilha que foi pensada e desenvolvida. Então, a gente precisa fortalecer o Sistema Único de Saúde, a gente precisa fortalecer a agenda de direitos no Brasil. A terceira lição é que a construção de redes apoia a proposição e a manutenção de inovações
nas políticas públicas de promoção da alimentação adequada e saudável. Foram 10 anos de muito ataque. Eu e o professor Carlos tivemos a oportunidade de, inclusive, comunicar cientificamente como ocorreu esse processo dos constantes ataques ao guia alimentar. A cada novo ministro, a indústria de alimentos ultraprocessados pedia uma agenda para pedir um novo guia, que na realidade não seria um novo, seria um anterior, né, repaginado, mas tentando reverter todo esse processo de inflexão e de indução de políticas públicas a partir desse paradigma de alimentação saudável. Quarta lição é que nós não devemos subestimar a capacidade das pessoas de compreender novos paradigmas científicos. Muitas pessoas diziam, as pessoas não vão entender o que é ultraprocessado, como se elas entendessem o que é gordura saturada. E o que a gente tem observado é que a apropriação das pessoas sobre o que é alimentação saudável, a partir dessa forma que fala da comida de verdade, que tem relação com a cultura, que tem relação com a história, que tem relação com a geografia, com a nossa vida, é muito mais fácil. Eu vou dar um exemplo para vocês do DNA do ano passado. Essa é uma publicação do MST, no X, que está lá o termo ultraprocessado, utilizado com a maior tranquilidade do mundo. Então, as pessoas hoje, em diferentes contextos, usam, se apropriam desse saber, né? E, às vezes, a gente, na universidade, tem uma arrogância, ou o técnico tem uma arrogância de achar que as pessoas não vão compreender. E, sim, as pessoas compreendem o que é o guia alimentar, e elas compreendem o que é a regra de ouro do guia alimentar. E minha última conclusão, né, lição que eu tirei, é que o guia alimentar para a população brasileira ele é um caso de sucesso nas políticas públicas, que a gente deve se orgulhar muito, que a gente deve celebrar, como a gente celebrou ontem, está celebrando hoje, e a gente deve persistir na sua implementação. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia, pela excelente apresentação. Dá orgulho em todos nós, né, gente? Eu gostaria de chamar agora a professora Semiramis, que vai falar sobre a disponibilidade domiciliar de alimentos provenientes da biodiversidade brasileira. Ela é nutricionista, professora associada livre docente em dietética, no Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva, Instituto Saúde e Sociedade, Universidade Federal de São Paulo, no campus Baixada Santista. É coordenadora do Grupo de Estudos Nutrição e Pobreza do Instituto de Estudos Avançados, USP, e do SIG Dietética Nutrição, integrante do INCT Combate à Fome. Muito obrigada, professora Semiramis, seja bem-vinda. Gente, bom dia, uma alegria estar aqui com vocês, voltar à Faculdade de Saúde Pública, é sempre um prazer rever Patrícia, rever a Rita, duas mulheres super inspiradoras, alguns colegas que a gente foi construindo ao longo do tempo, conversar de novo com o Carlos, mais de pertinho, e estar no meio de tanta gente que sempre anima muito todo mundo que trabalha pela defesa de uma produção científica engajada na vida das pessoas, né? Então, acho que o dia é de celebração, a despeito dos problemas que a gente sabe que estamos enfrentando aí ainda, né, gente, com o recrudescimento da insegurança alimentar muito forte, mas vamos celebrar o guia, vamos celebrar o lançamento do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, hoje a Planapo, junto do Plano Nacional de Abastecimento, enfim, tem coisas importantes. E a Aline me pediu para trazer o tema da biodiversidade, deixa eu ver aqui mesmo, né, que a gente passa. Queria só também fazer uma declaração aí da ausência de conflitos de interesses dessa apresentação, né? E eu pensei em partir dos dados de disponibilidade de consumo de itens da biodiversidade, mas também, Aline, tentar dar uma voltinha na nossa culinária e nas formas em que a dietética pode nos ajudar, né, a aumentar, porque vocês já devem estar imaginando, né, gente? Produtos da biodiversidade, pensem aí na cabecinha de vocês. Aí a vizinha, o familiar diz, eu conheço, a Ora Pronobis, né? Talvez um jatobá, mas o quão presente é na vida das pessoas uma alimentação com frutos da nossa biodiversidade, né? Então, vamos partir dos dados, mas vamos ver o que a dietética também pode contribuir, e eu vou contar para vocês uma historinha das ações que têm sido empreendidas na direção de promover o aumento do consumo, né, de alimentos da biodiversidade e chegar até as evidências e desafios para pesquisa e para extensão, porque é lá que a gente quer chegar, né? Quer dizer, fazer pesquisa e alcançar as pessoas por meio da extensão. Então, eu parto dessa constatação que a gente tem, acho que a outra, pronto.
que a gente não come bem. Isso todo mundo que está aqui nessa sala sabe, eu acho que é por isso que muita gente estuda nutrição, estuda alimentos, né? Temos problemas importantes a resolver. Esse trabalho de 2019, liderado pelo professor Walter Willett, então vocês vão ver aqui na figurinha da esquerda, né? Ele propôs uma composição de um prato com quantidades de alguns grupos alimentares, uma classificação de alimentos em grupos relativamente simples de entender, né? Mas que seriam valores de referência para uma alimentação adequada e saudável. E lá na figurinha do outro lado, da direita, vocês vão ver como está o consumo alimentar na América Latina e Caribe. Então, todas aquelas sombrinhas cinzas que vocês estão vendo que não alcançam a altura ali dos picos, né, significam consumos abaixo desses valores de referência. E as figurinhas coloridas mais altas, se vocês olharem as figurinhas ali, a primeira marrom e a segunda vermelhinha, estão muito acima dos valores de referência, né? Então, a gente está, de uma maneira muito simples, gráfica, mostrando que consumo de carne vermelha e consumo de amidos farináceos é muito maior do que aquilo que a gente sustenta para a nossa saúde, que a gente sustenta para o planeta, né? Que era o foco também desse trabalho. Por outro lado, o consumo de verduras e legumes, de frutas, de cereais integrais e de proteínas vegetais, muito abaixo, ao lado de laticínios, que também, em alguns países, está abaixo do recomendado. Ou seja, a gente já sabe que, de cara, considerando valores médios globais, o consumo alimentar precisa ser melhorado, e não é à toa que a gente tem tanto adoecimento, né? A gente já vai entendendo também por que ele acontece. Então, eu já parto dos dados de um trabalho que foi organizado aqui nessa casa, foi um aluno da Maria Laura, o Anderson, ele foi meu PAD em Nutrição e Preparo de Alimentos na Unifesp, e ele estudou os dados do módulo de aquisição da POF, né? A POF, acho que muitos de vocês estão familiarizados, é um estudo muito importante que acontece periodicamente no Brasil e que por muito tempo olhou apenas compra de alimentos, aquisição, como parte do orçamento familiar, né? E são dados bem importantes. As edições mais recentes da POF incorporaram também um módulo de consumo. Então, agora a gente precisa sempre dizer qual é o dado que a gente está usando, né? E o Anderson se debruçou sobre os dados de aquisição. Então, por isso que a gente está falando de disponibilidade, né? E aí o que ele verificou é que a disponibilidade média de alimentos da biodiversidade na POF. Bom, primeiro uma coisa, né? Essa organização que o Anderson fez partiu de uma portaria interministerial de 2021, a portaria número 10, interministerial porque era do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também do Ministério de Meio Ambiente. Ela define a lista de alimentos da biodiversidade. Isso é muito importante. A Patrícia falava da importância da gente incidir nas políticas e nos mecanismos regulatórios, né? Então, quando você consegue identificar o que da biodiversidade pode ser produzido e sustentar uma cadeia de produção de maneira a não comprometer as reservas naturais, porque essa é uma questão quando a gente fala de alimentos da biodiversidade. O extrativismo não é uma prática que seja sustentável do ponto de vista ambiental, né? Então, essa portaria listou ali 92 alimentos. É claro que o Brasil tem muito mais espécies que podem ser consumidas como alimentos, mas ele listou ali as 92 que teriam, então, interesse econômico e, mais do que isso, né, interesse para o desenvolvimento loco-regional. Desses 92 alimentos, apareceram na POF apenas 38. Eram 30 frutas e 8 legumes e verduras, né? E com valores de consumo muito pequenos. Eu trouxe a minha colinha aqui para não errar os números, porque senão eu me atrapalho, mas vou dizer para vocês, né? Para o consumo médio, era aproximadamente aí de 80 gramas por dia de legumes e verduras, mais apenas 7 gramas de alimentos da biodiversidade, né? E essa primeira figura aí que mostra aqui também à esquerda as frutas e verduras, mostra nas barrinhas azuis o total de frutas e na barrinha verde o que são frutas da biodiversidade, né? Então, a gente vê ali que o Sergipe foi o estado que teve mais alto valor de disponibilidade de frutos da biodiversidade, e ele foi o quarto em frutas em geral. Eu não trouxe todos os estados, porque ia ficar muita coisa, então peguei só as pontas, né? Quem consome mais, quem consome menos, né? Ou quem tem mais disponibilidade, desculpe, e menos disponibilidade. Já o Amapá foi o
estado que teve maior disponibilidade de frutas, mas com pequeníssimas quantidades de frutas da biodiversidade. Ou seja, não é o consumo maior de frutas que garante que as pessoas também consumam mais frutas da biodiversidade, né? E coloquei aí Tocantins também, porque foi o pior estado nos dois grupos, tanto frutas totais quanto frutas da biodiversidade, valores muito pequenos, né? A outra figura da direita mostra os legumes e verduras, a mesma coisa, as barrinhas azuis o total e as barrinhas verdes aquilo que vem da biodiversidade. Então, a gente teve um valor médio de consumo próximo a 80 gramas de legumes e 20 gramas de verduras, uma coisa muito pequena. E Sergipe, novamente, chama atenção, né, com mais de 80 gramas por dia de disponibilidade total, mas sem legumes e verduras da biodiversidade. Quase não tem barrinha ali para a gente enxergar, né? E o Amazonas teve o menor consumo. Uma coisa maluca quando a gente pensa num estado que é tão importante, tão pujante do ponto de vista de produção de vida, né? E, sobretudo, vida vegetal, né? Então, o Amazonas teve o menor, com 26, e os alimentos da biodiversidade, o Acre foi o que teve a maior, os legumes e verduras, né? A maior quantidade, com perto de 4 gramas, e o Espírito Santo e o Paraná, os menores, com 0,2. Ou seja, gente, é uma tragédia, né? É um consumo realmente muito pequeno, muito baixo. E aí eu queria compartilhar com vocês também uma outra abordagem. Antes ainda, o Anderson também avaliou por bioma, que também é uma discussão interessante. Será que, então, existem biomas em que a disponibilidade dos alimentos da biodiversidade é mais favorecida, né? Essa figura aqui à esquerda mostra as frutas, a da direita mostra legumes e verduras, e aí a gente vai ver que quanto aos legumes, né, o bioma que apresenta a maior diversidade é a Amazônia, e quanto às frutas, a Caatinga é o bioma que tem mais disponibilidade de alimentos da biodiversidade. O Pampa, para legumes e verduras, e o Pantanal, para frutas, são os de disponibilidade mais baixa, né? Então, Caatinga, bom, todos os biomas são muito importantes. A gente não pode dizer este bioma é mais importante do que aquele, né? Mas a gente sabe que é uma relação muito forte de consumo com a persistência da cultura, né? Aumentar a oferta, a disponibilidade e o consumo de alimentos também contribui para a gente garantir que aquela espécie não vai ser perdida. A gente teve, no século passado, uma perda de mais de 70% das espécies nativas no Brasil. Não é pouca coisa, é perda mesmo, gente. É assim, não tem mais, acabou. Das variedades de bananas, das variedades... Não é que desapareceu a banana, né? Mas a diversidade de variedades que havia foi diminuindo, abacaxi a mesma coisa. Então, a gente tem um comprometimento aí bastante importante que o consumo pode nos ajudar a reverter, né? E aí eu trago os dados de um outro trabalho, disse para vocês, né, que a gente usou aqui os dados de disponibilidade, que usou, então, o módulo consumo. Foi um trabalho também feito aqui com a Aline Carvalho, não Aline Rissato, e outros pesquisadores, né, que olharam, então, para o consumo, esse aqui, né? E aí vocês vão ver aqui nessa figura o que eles avaliaram, né? Que existem preditores que podem ajudar a entender como se dá o consumo. Eles exploraram os alimentos não convencionais. Foi interessante nesse trabalho que eles exploraram também alimentos de caça, porque biodiversidade também não é só vegetal, né? A gente sempre é levado a pensar no jatobá, na cagaita, etc., mas existem alimentos também da biodiversidade que são de origem animal, e esse trabalho também explorou, né? Então, eles encontraram que apenas 1,3% das pessoas tinha consumo, aí avaliando o consumo mesmo, frequente de alimentos da biodiversidade. E aqui nessa figura, a gente vai ver que nos valores à direita são aqueles determinantes, né, que têm um impacto positivo sobre o consumo de alimentos da biodiversidade, e as cores denotam a magnitude desse impacto, né? Então, eles encontraram que os preditores para favorecer o consumo de alimentos da biodiversidade estavam associados com morar na zona rural, ser pessoa não branca, ser idoso, viver em insegurança alimentar, que é uma coisa maluca, né? Isso me remeteu até, quando eu li esse trabalho da Aline, a uma reflexão que eu já tinha feito muito lá no passado, sobre o que as pessoas identificam como comida de valor.
A gente foi fazer um estudo, eu nem vou dizer para vocês quando foi, porque a gente vai se entregando, faz tempo a beça. E os nossos alunos foram para o Acre. Até comentei isso com o nosso colega Alan, lá do Acre. E fazendo aquela coisa tradicional, o que você come em casa, o que tem na sua geladeira, né? O que você usa na sua rotina, a pessoa falou, aqui é uma pena que a gente não tem fruta. Fruta nenhuma? Não, não tem, a gente não come fruta. E aí passa a criança com uma bolinha amarela na mão, roendo aquela bolinha amarela, a gente pergunta o que é, era uma fruta, ela disse, não, mas isso é matinho, tem aqui no quintal. Né? Então, o valor simbólico também, que às vezes a gente vê que as pessoas estão expostas, as pessoas identificam, não identificam muitas vezes aquilo que tem no seu quintal, que tem perto ali do seu entorno, como um alimento de valor. Né? E talvez isso também esteja aí associado, quando eu vi essa figura, puxa, as pessoas em mais insegurança alimentar comem mais frutos da biodiversidade ou frutos não convencionais, me deixou para pensar. Ser mulher também e ter mais escolaridade, tá? Foram aspectos aí que estavam associados positivamente com o consumo de alimentos não convencionais. E aí parto, então, para a segunda parte da minha fala, que eu queria chegar com vocês, que é como a dietética tem trabalhado para mudar esse estado de coisas, né? Entre tantos outros desafios, né, gente? Não é pouca coisa que a gente tem que consertar, mas consegue incidir. E eu sempre gosto de lembrar que a comida é um elo de aproximação muito interessante. Para a gente engatar uma conversa com qualquer pessoa, mesmo que você não conheça muito dela, mas se você chega pertinho e começa a perguntar o que você gosta, que memória você tem, você já engata uma conversa, todo mundo tem uma história para contar associado com algum prato, com algum familiar, e a gente pode fazer uma incidência muito forte nas escolhas que ela vai fazer. Mas, evidentemente, não é só isso. A gente tem que trabalhar pelo acesso, claro, né? A gente tem que trabalhar para que essa experiência seja uma experiência positiva. Então, isso iluminou muito também algumas das coisas que eu vou mostrar para vocês aqui que a gente fez. Né? A pessoa precisa experimentar aquele alimento e gostar, e ter vontade de comer de novo, e encontrar perto da casa dela, e ter num preço acessível. Então, Patrícia dizia, né, sobre tantas frentes de políticas que podem ser moduladas por conhecimento científico de qualidade, a taxação, sem dúvida, né, Patrícia? Mas a Política Nacional de Abastecimento, que pense também em locos de produção. Enfim, não vou viajar muito, senão fujo da biodiversidade. Mas a dietética tem aqui uma contribuição para dar para... Eu queria contar um pouco da história que me aproximou do tema da biodiversidade. Como é que eu cheguei e fiquei mais encantada, né, em estudar e trabalhar para a biodiversidade na alimentação. No início dos anos 2000, houve uma iniciativa do governo. No início dos anos 2000 foram muito bons para muitas coisas nesse país, né? E uma delas foi esse projeto que chamava-se Plantas para o Futuro, Iniciativa Plantas para o Futuro. Então, se mapeou no Brasil mais ou menos 1.000 espécies de plantas com valor comercial, das quais 160 e poucas eram comestíveis, tá? Seriam comestíveis, mas como eu disse para vocês, não todas as espécies que podem ser consumidas devem ser exploradas por conta da necessidade de preservação dos biomas, tá certo? Então, essa constatação fez com que houvesse um investimento também interministerial muito grande no lançamento de várias frentes, e uma delas resultou nesse livro da série Plantas para o Futuro, que se refere a 5 grandes regiões do país, e eu queria que vocês depois pudessem explorar, né, dar essa dica aí. A partir dessa iniciativa, um outro projeto muito bacana, que a gente chama carinhosamente de BFN, da sigla de Biodiversidade para Nutrição, surgiu, ele tem um nome enorme, eu até anotei aqui, se eu achar, vou mostrar para vocês o nome do projeto, ele é bem grandão, e eu mesma não sei de cor. Ele chama-se Conservação para a Diversidade, Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade para a Melhoria da Nutrição e o Bem-Estar Humano. Vê se eu aguento, não vou... Então, por isso que a gente chama de BFN, né? E o BFN foi conduzido entre 2012 e 2018, não diria liderado pelo Brasil, mas com uma participação forte do Brasil e também do Quênia, do Sri Lanka e da Turquia. Muito interessante. O Ministério do Meio Ambiente liderava, mas era uma ação interministerial também, né? E o BFN tentou mapear daquela... Na época, nós não tínhamos ainda a portaria de 2021, obviamente, começou antes, mas já havia uma portaria mais reduzidinha, que eu acho que era de 2018, com uma lista de alimentos da sociobiodiversidade.
Então, a gente mapeou todos esses alimentos e fizemos um trabalho colaborativo. Várias instituições, cada uma assumiu uma região. Nós ficamos encarregados, junto com colegas do Mackenzie e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, a mapear os alimentos que a gente conseguiria encontrar no Cerrado e na Mata Atlântica do Sudeste. Foi assim que eu comecei, né? Estudar. E eu confesso a vocês que eu não conhecia diversos, como não conheço ainda hoje, muitos alimentos da nossa biodiversidade. Então, foi muito interessante o comecinho desse projeto. Nós fizemos um dia de imersão recolhendo esses alimentos. Primeiro fizemos uma seleção, né, de uma lista possível, aí fomos para o laboratório de dietética, né, e ficamos o dia inteiro descascando, cheirando, provando, fazendo técnicas culinárias muito básicas, gelatinizar, destrinizar, assar, fritar, para ver o que virava, até aprender o que é que se come de cada um daqueles alimentos, né? Esses que eu estou projetando são os que couberam, então, à Unifesp trabalhar. Então, nós levamos o laboratório da Unifesp, começamos a desenvolver receitas culinárias, fizemos mais de 200 tentativas e extraímos 70 e poucas, né, que foram para um livro. Esse é um produto do BFN que é bem bacana, que eu queria divulgar para vocês. Já vou falar do livro. Mas, junto com o trabalho de desenvolvimento de receitas, também houve um trabalho de caracterização físico-química desses alimentos, porque muita coisa não se conhece, né? Então, pensa no nutricionista que precisa atender uma recomendação de uma política. Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele tem metas nutricionais ali. Então, ele não pode fazer um alimento sem uma ficha técnica, saber qual é o... professor de dietética adora ficha técnica, gente, eu tinha que falar dela, né? Claro. Então, a caracterização química também acompanhou esse trabalho de desenvolvimento de receitas. E o primeiro produto, então, é um grande banco de dados que está abrigado no CIB-BR, que é o Sistema Brasileiro de Informações da Biodiversidade. O CIB tem, então, os alimentos, você clica lá, o alimento da biodiversidade, ele traz a sua composição e traz a fonte de referência dos dados, de maneira que você possa também explorar mais informações, né? Então, foi bem interessante, porque essa era uma das 3 bases de conhecimento sobre as quais o BFN se apoiou. A primeira era produzir conhecimento, a segunda era incidir em mecanismos regulatórios, e a terceira era chegar às pessoas, divulgar, porque também não adianta fazer tudo isso e guardar o livro, né? Então, participação de feiras, por exemplo, Olimpíadas 2016, a gente estava lá, divulgando os livros e as receitas da biodiversidade, né? Então, tem esse produto que eu acho que é bem bacana. Esse aqui eu trouxe só para dar um gostinho a vocês, que teve um trabalho também fotográfico muito interessante. Eu tive a sorte de encontrar uma incrível profissional em São Paulo, a Sheila, que nos acolheu no estúdio dela. Então, tinha assim, todo um protocolo, como fazer a foto, essa coisa que a Rita sabe fazer de olhos fechados, a gente não sabia. Então, qual é a distância, qual é a luz, qual é a cor do prato, a louça, nananã. Então, tem esse trabalho também, tá, gente? Não é um livro chatinho, não é tão bonito quanto o Panelinha, mas tem muita coisa bacana ali para estimular que as pessoas gostem, né, de fazer aquela... E receitas práticas e algumas não tão simples, mas que estão lá também. E a gente teve muito também o apoio de alguns chefes. Essa, por exemplo, foi o chefe Betâmio, do Rio de Janeiro, que, junto com a Lília Zago, fez o desenvolvimento desse risoto de jabuticaba, que ficou absolutamente incrível. Como eu disse, só as aprovadas foram para o livro. Ele está disponível, usem, baixem, divulguem, né? Podem aproveitar. E aí você volta no CIB-BR e acha a composição da jabuticaba, né? Então, esse foi o trabalho completo. Aqui um trabalhinho simples que a gente fez em Santos, incluindo a Ora Pronobis na alimentação escolar. Então, só para mostrar um pouquinho como os dados do CIB-BR nos ajudam, né? A adição de pequenas quantidades de Ora Pronobis a uma lasanha aumentou muito a oferta de minerais e de carotenoides dessa preparação, né? E aí a alimentação escolar de Santos diz para a gente que é passar a considerar a possibilidade, né? Vamos insistir que sim. E já vou para o fim, porque o tempo está acabando, para discutir com vocês um pouco de evidências que nos ajudam, né, a seguir no trabalho de produção de conhecimento e de qualificar a nossa abordagem para a definição de políticas públicas com fatos que possam ser incorporados. E agora a gente está num momento histórico no Brasil. A gente tem que aproveitar esses próximos 2 anos. Eu espero que os próximos 6, que os próximos 10, né? Mas a gente nunca sabe. Então, deixar na mão das pessoas o conhecimento.
Eu sempre acredito muito no poder do controle social em manter de pé algumas coisas. O SUS, por exemplo, só está de pé até hoje porque as pessoas defendem o SUS, né? Então, quando você trabalha com a comunidade, transfere conhecimento de forma que as pessoas ganhem autonomia e protagonismo sobre a sua alimentação, as coisas andam. Mesmo que aconteça uma tragédia, a gente tenha uma perda de interlocução, que eu espero que não aconteça, né? Enfim, então volto à ciência. Aqui é um trabalho feito na Unicamp com a caracterização da jabuticaba. Acho que muitos de vocês sabem isso, né? A jabuticaba é uma das principais, se não a maior fonte de antocianinas. Esse trabalho foi um estudo, um ensaio clínico controlado, randomizado direitinho e que mostrou uma redução da inflamação, eles diminuíram bastante a interleucina 6 e um aumento da tolerância à glicose com o consumo de jabuticaba. Muito bacaninha, né? Esse é um trabalho que a gente é interessado em condimentos, porque uma outra coisa que me intriga muito na dietética, a Aline sabe disso, meus alunos também, é que a gente vive brigando com o sal. As pessoas condimentam tudo com sal e esquecem de ervas, de, enfim, especiarias, né? E o brasileiro tem, evidentemente, se beneficiado do pacto com a indústria para a redução de sódio nos alimentos industrializados, mas também em casa a gente precisa controlar essa utilização. Então, a gente trabalha com um percentual que recém publicamos, né? A Aline publicou comigo também esse trabalho, de 0,5% em relação, 0,5% de sal em relação ao peso líquido do ingrediente principal. Então, aquela história das receitas, sabe que vinha quantidade de sal, quanto baste, né? Ficha técnica para política pública, que o nutricionista está controlando ali, se você é responsável técnico por aquela dieta, você tem que dizer quanto vai de sal. E aí o 0,5% chega depois de um dia alimentar, obedecendo as diretrizes do guia, perto de 2.000, 2.400 calorias, a 2.000, 2.400 miligramas de sódio, que é o limite aí recomendado para a gente não ter risco. Então, interesse nos condimentos para o sal é super importante, além de trazer o sabor, ele tem o iodo, que a gente precisa lembrar, nós temos uma política de fortificação muito apoiada no sal iodado, né? Mas as ervas podem ajudar muito. A gente fez uma revisão de literatura com meta-análise que mostrou que o uso de condimentos também previne alguns efeitos adversos que a gente tem estudado do preparo sobre matrizes como carnes, mas não só carnes, alimentos fritos também, que têm produção de hidrocarbonetos aromáticos. Nas carnes tem hidrocarbonetos aromáticos, tem aminas heterocíclicas também. E aqui vocês veem a razão de resposta do uso de condimentos para assar, para grelhar e para fritar, protegendo a matriz alimentar da produção desses compostos. A gente depois foi analisar que tipo de condimentos estavam ali na revisão, e a meta-análise feita, então, com cebola e alho, que são universais, muita gente usa, né? Mas também pimentas, condimentos com base de pimentas e fenólicos, que foi o controle, todos eles trouxeram também razões de resposta positivas, mas não achamos nenhum trabalho sobre um condimento da nossa biodiversidade, e aí a gente foi estudar, que é o urucum. Não tinha nada sobre urucum. E urucum, todo mundo, é aquele matinho que a família do Acre disse, mas isso não é comida, é um matinho, né? Todo mundo tem perto um urucum, é muito fácil, ele é robusto, né? Uma planta de crescimento simples. Então, nós estamos falando também, gente, quando falamos de espécies nativas, de menos necessidade de intervenção. Há muitas espécies exóticas que estão no nosso hábito alimentar e que estão perfeitamente adaptadas, mas sempre há necessidade de um manejo que as nativas demandam muito menor, né? Então, a gente também está falando de soberania do ponto de vista da produção de alimentos. O urucum, fizemos uma análise com aminas heterocíclicas, esses são os dados que vão sair. Eu acho muito engraçado que agora alguns artigos que a gente aprova é para o ano que vem. Então, está aqui 2025, mas não está errado, não, é porque ele só vai... Né? A data ficou 2025, mas foi recém-aceito para publicação, que mostrou, então, que tempo de preparo contribui para o aumento da produção de aminas e hidrocarbonetos, a gente já sabia, e que o urucum adicionado permitiu a gente até fazer uma equação preditiva de qual seria a concentração de urucum capaz de reduzir a formação desses compostos. Então, o trabalho de doutorado da minha aluna Thais, ela mostrou que em 100 gramas de carne, por exemplo, se você adicionar 1 grama de urucum, ou seja, 1%, você reduz em 10 vezes a produção de aminas heterocíclicas, né? Ou seja, diminuindo bastante a exposição
das pessoas ao consumo desses compostos que são sabidamente carcinógenos, né? Então, mais uma aplicação aí da pesquisa também para a gente explorar, né? Então, já parto para as minhas considerações finais, agradecendo muito a paciência de vocês, mas deixando aqui uma mensagem de que, evidentemente, né, o consumo é baixo de alimentos da biodiversidade. Nós temos base de conhecimento suficiente para consolidar cadeias de produção que possam dar vazão a produtos. Então, vocês veem aqui no Vale do Paraíba, tem a Rota do Cambuci, por exemplo, no sul do Butiá, tem o Dia do Butiá, né, no Rio Grande do Sul, a Cagaita, o Pequi, que é muito famoso. Então, existem cadeias já mais robustas, mas nós que trabalhamos no campo da alimentação e nutrição, sobretudo quem vai fazer cardápio para a política pública, inclua, conheça o produtor próximo, combina com ele de quanto em quanto tempo você pode comprar um lote de cambuci, um lote de jatobá, para colocar no seu cardápio, né? E faz o treinamento com a sua equipe de cozinha para estimular, enfim. Então, podemos manejar e fortalecer essas cadeias. Há uma multiplicidade muito grande de sabores, de texturas, é um apelo incrível para os cardápios, né? Eu fiquei muito desafiada, por exemplo, com a jurubeba. Gente, jurubeba é uma coisa amarga, eu nunca tinha comido no projeto, fui experimentar. Aí falei, o que nós vamos fazer com essa jurubeba? Aí pronto, fizemos uma combinação com vários outros condimentos e é impressionante como a adição de uma pequena quantidade de pimenta dedo de moça e um pouquinho de sal anula o amargor da jurubeba. E ela ficou incrível. E fizemos lá, enfim. Então, dá para a gente brincar bastante, que é um dos encantamentos, né, da gente. Então, vamos falar sobre a comida, falar sobre a soberania, que são condutores para uma agricultura resiliente, culturalmente referenciada, e um caminho, eu discuti há pouco ali com o Carlos, como é que a gente pode colocar a ciência a serviço da reversão desse terror que nós estamos vivendo, as emergências climáticas, né, e emergências humanitárias também, né, gente? Não está fácil, né? Ultimamente está muito difícil sair da cama com alegria para trabalhar. Mas é com essa alegria que eu acho que a gente vai conseguir continuar transformando as coisas e levando um pouco de resposta para melhorar a vida das pessoas, né? Obrigada pela atenção de vocês. Agradeço imensamente a contribuição da professora Semiramis. Ontem mesmo, né, com o professor Arilson, Patrícia estava aqui comigo, nós estávamos discutindo a importância da biodiversidade para o futuro do planeta, né, para o futuro da alimentação, da saúde, mas também para o futuro no que concerne a justiça social, né, pensando aí sobre essas produções de commodity, na mecanização do campo, e quanto isso tem reduzido a empregabilidade, né? Então, acho importante a gente trazer à luz também essa discussão em relação à biodiversidade, a importância dessa preservação. E, para a gente encerrar o nosso ciclo de palestras dessa mesa da manhã do Dia Mundial da Alimentação, trago ela. Rita Lobo, que compartilha conosco seus conhecimentos sobre o uso de veículos de comunicação para a disseminação de recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira, na experiência Panelinha. Ela é defensora da comida de verdade, possui 13 livros publicados e contando, né, Rita? Criadora do Panelinha, site, editora e produtora, e do Cozinha Prática GNT. Muito obrigada, Rita Lobo, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia, obrigada. Uma alegria muito grande estar aqui, então quero, em primeiro lugar, cumprimentar a todos e todas que estão aqui, também nas outras salas, né? Nas outras duas salas. Eu, infelizmente, não sou filha dessa casa, mas eu posso dizer que sou neta. Os meus avós se conheceram aqui. Então, eu adoro falar isso, eu sou neta dessa casa, não sou filha, mas sou neta. Eu trouxe aqui um trabalho que a gente apresentou no Congresso Mundial de Saúde Pública e Nutrição, que aconteceu esse ano em Londres, e ele conta um pouco de uma década do trabalho que a gente no Panelinha faz com o Nupens e mostra um pouco desses resultados. Eu achei que seria interessante trazer para vocês, porque talvez seja uma forma de incentivar todo mundo a comunicar mais sobre alimentação saudável, sobre o guia, sobre a importância de conhecer, saber diferenciar comida de verdade de ultraprocessados para poder evitar os ultraprocessados e valorizar a nossa comida de verdade. Então,
É isso que eu vou mostrar para vocês, com a sua ajuda. Onde... Não, eu passo, só me mostra qual é. Esse aqui tá ótimo. Eu ia, mas não vou mais, porque eu fui julgada. Fui julgada, então tá ótimo, muito obrigada. Bom, esse trabalho, ele que a gente faz com o Nupens, coincide com o aniversário do guia, porque foi justamente a partir do lançamento do guia e dessa, a gente fala assim, dessa mudança de paradigma no mundo da nutrição e da alimentação, que foi publicar a classificação nova no guia, né? Foi a primeira vez que um documento oficial publicou o termo ultraprocessado, e a partir daí ganhou o mundo, a gente já sabe, não preciso contar aqui, todo mundo ouviu a Patrícia falando, e eu... Só isso, olha, isso não está na apresentação, mas eu quero contar aqui. Eu geralmente sou recebida assim nos lugares, né, com muita alegria. Eu falo, as pessoas falam assim, nossa, todo mundo te ama. Eu falo, é tudo interesse, as pessoas gostam das minhas receitas, é isso, é só interesse. Mas o que eu presenciei no Congresso Mundial de Saúde Pública e Nutrição, em Londres, é que o professor Carlos Monteiro é um rockstar. Onde ele anda, as pessoas vão atrás e querem falar, e querem fazer foto, e querem conversar. É uma coisa impressionante. Esta lenda aqui presente, claro, junto com os cientistas, pesquisadores e colaboradores do Nupens, ele mudou o caminho da nutrição. A partir do momento que a gente para de olhar para os alimentos só a partir dos macronutrientes, né? Você vai querer proteína? Ah, pode ser, porque eu estou comendo menos carboidrato. Né? A partir do momento que a gente para de olhar só para os nutrientes e olha para o grau e principalmente para o propósito de processamento, fica muito mais fácil de cada um de nós conseguirmos ter uma alimentação mais saudável. Enfim, a partir desse momento, né, do lançamento do guia, a gente passou a ficar mais próximo, e o único probleminha, digamos assim, que o guia tem é que não é simples comunicar para além, digamos assim, da comunidade científica esse conceito de ultraprocessados, né? Onde que eu vou aqui? Maravilha. Bom, então, antes de falar como é que a gente fez o nosso trabalho, eu vou apresentar um pouco melhor o que a gente faz no Panelinha, porque vai ficar mais fácil de entender por que a gente consegue falar de ultraprocessados e outras pessoas do nosso tamanho não conseguem, né? O Panelinha, ele vai fazer 25 anos no ano que vem, começou como um site que hoje recebe 5 milhões de pessoas por mês. A editora Panelinha já vendeu mais de 1.500.000 livros. No total, né, são 13 livros agora com o lançamento do Ervas e Especiarias, que é um livro que responde a uma pergunta que eu ouço há mais de 20 anos. Ah, não pode usar tempero pronto? Ah, não faz bem? Então, como é que eu faço para temperar a comida? Com ervas e especiarias, né? Então, esse é um guia, assim, é um grande glossário de ervas e especiarias, claro, com um monte de sugestões práticas para a pessoa usar esses temperos naturais no dia a dia, na cozinha de casa. No YouTube, a gente tem mais de 700 vídeos, mais de 1 milhão de inscritos. Para a televisão, eu já produzi mais de 450 episódios, mais que Grey's Anatomy, hein? Em 25 temporadas, e temporadas totalmente diferentes umas das outras, porque a gente está sempre olhando para o que está acontecendo, quais são os dilemas naquele momento. A gente vai assim, a gente vai afinando para poder ajudar, de fato, as pessoas a entrarem na cozinha e melhorarem a alimentação.
E nas redes sociais, juntando todos os nossos perfis, né, o meu, do Panelinha, nas diferentes plataformas, a gente tem mais de 10 milhões de seguidores. Então, a gente fala com um monte de gente, né? Aí, deixa eu só andar mais um aqui, vamos ver se foi. Muito bem. Nesses mais de 25 anos do Panelinha, né, que esse livro aqui, eu digo que é o meu livro definitivo, porque um livro como esse, que tem tudo, dificilmente eu vou fazer outro, né? Tem outros livros menorzinhos como esse, de ervas e especiarias, mas nesse tempo todo, desde o início, mesmo que não existisse o termo ultraprocessado, eu sabia diferenciar comida de verdade de comida que não era de verdade. Então, como o nosso propósito, o Panelinha não é uma ONG, mas é uma empresa com muito propósito, e o nosso propósito é levar as pessoas para a cozinha e melhorar a alimentação delas. Então, a gente nunca aceitou propaganda, anúncio, merchandising, ação, branded content, seja o que for, da indústria de ultraprocessados. Nunca. O problema é que essa indústria é a que paga a conta dos veículos desse meu segmento. Então, todas as pessoas, todos os veículos fazem anúncio de tempero pronto, de maionese, de molho pronto, de macarrão instantâneo para o café da manhã, uma grande loucura, né? Pensa numa grande loucura, macarrão instantâneo no café da manhã. Fizeram, né? Então, todas as, digamos assim, os grandes influencers e os grandes veículos vivem do anúncio dessa indústria de ultraprocessados, né? Como desde o início do Panelinha a gente tinha esse entendimento que o nosso propósito é melhorar a alimentação das pessoas, a gente nunca aceitou anúncio desse tipo de indústria. E, em função disso, a gente acabou ficando muito criativo, né? Porque aí, bom, temos um site, não podemos ter anúncio de ultraprocessado, então vamos fazer livro? Então vamos fazer editora? A editora Panelinha hoje é parceira da editora Senac, e é um trabalho que a gente faz toda a parte, digamos assim, editorial, e o Senac faz toda a parte de comercialização, de distribuição. Então, a gente foi criando negócios que não são, digamos assim, de prateleira. A gente foi inventando outras formas de fazer uma empresa que, além de propósito, seja saudável financeiramente. Então, por isso, a gente consegue falar diretamente para os nossos seguidores não consumirem ultraprocessados, que é uma coisa muito rara, mas é uma coisa muito poderosa. Bom, mais uma vez, né, quando o guia foi lançado, finalmente o professor Carlos Monteiro e eu nos conhecemos pessoalmente, e numa conversa inicial, a gente entendeu que a gente tinha um objetivo em comum muito forte, que é melhorar a alimentação das pessoas. O Nupens queria tirar os ultraprocessados da alimentação das pessoas, e eu queria levar as pessoas para a cozinha. Então, com isso, a gente entendeu que a gente poderia potencializar o nosso trabalho. O meu discurso, a minha narrativa, quando eu incluo a ciência, fica mais poderosa. E o Nupens, quando faz uma parceria com o Panelinha, consegue falar de ultraprocessados para milhões de pessoas. Por isso eu quis contar um pouco dos números do Panelinha, porque aí fica claro que a gente realmente está falando, está comunicando para muita gente. Então, a gente conseguiu criar um conteúdo teórico, mas aplicado na prática e que melhora a alimentação das pessoas. Foi a partir daí que a gente criou um convênio formal entre a USP, né, entre o Nupens, entre esse núcleo de pesquisas epidemiológicas para nutrição e saúde,
e o Panelinha para a gente justamente poder divulgar essa informação científica com base em evidências, só que de um jeito muito arraigado em comunicar de uma forma leve, de uma forma que as pessoas entendam com muita facilidade, e mais do que isso, que elas consigam aplicar no dia a dia delas, porque é isso que a gente faz. A gente entrega as soluções. Ontem, antes de eu falar dos projetos, ontem a gente participou da abertura do Experimenta, que é um projeto muito legal lá do SESC. Então, a gente fez uma mesa onde o professor Carlos Monteiro, o Chris Van Tulleken, que publicou o livro Gente Ultraprocessada, né, que é um médico inglês, apresentador da BBC, e ele fez ele primeiro fez um projeto e transformou nesse livro, que é um sucesso na Inglaterra e agora foi publicado no Brasil, chamado Gente Ultraprocessada. Recomendo para todo mundo que está aqui, todo mundo que está nos assistindo pelo YouTube também, deem uma espiada nesse livro, vale a pena a leitura. E a gente fez essa mesa, não é, para celebrar os 10 anos do Guia, e também para falar sobre os caminhos para a comida de verdade. E tem um negócio muito interessante nessa combinação dos nossos trabalhos, né? O professor Carlos Monteiro é o criador, né, da classificação nova, é quem entendeu que não dava mais para olhar para os alimentos do jeito que a nutrição estava olhando. O Cris é um médico que duvidou dos malefícios dos ultraprocessados. Ele falou, não sei se isso aí é verdade. Quer saber? Vou passar um mês comendo como o inglês médio come, o que significa comer 80% das calorias de ultraprocessados, e vamos ver o que acontece. E ele viu o que aconteceu com ele. Ele ficou péssimo, basicamente. Viu que se ele continuasse se alimentando daquela maneira, em pouquíssimo tempo ele ia dobrar o peso dele, e fora isso ele ficou assim cansado, ficou desanimado, e enfim, e aí a partir dessa experiência ele fez esse livro para contar o que são os ultraprocessados. Ele fala inclusive muito da parte assim mais técnica de cada aditivo cosmético, né, os corantes, aromatizantes, etc. e tal, como é que eles agem no nosso corpo. E eu, por outro lado, eu conto para as pessoas o que são ultraprocessados, falo para as pessoas evitarem, mas o que a gente faz no Panelinha é dar a solução. Tá, você não pode comer ultraprocessado? É o seguinte, já para a cozinha, todo mundo tem que cozinhar, né? Então é isso que a gente faz. A gente entrega soluções, não só com receitas, mas com estratégias, enfim. Eu quero contar agora um pouco dos projetos que a gente acabou desenvolvendo no decorrer dessa década de parceria entre o Panelinha e o Nupens, porque para todos os projetos novos que a gente faz, a primeira pessoa que recebe um WhatsApp é a Patrícia. Primeiro eu mando para Patrícia, estou pensando em fazer o seguinte, tal coisa. Vamos ver, vamos juntar fulano, beltrano, vamos avaliar, vamos ver se, né? Então a gente é muito assim, a nossa relação ela é muito efetiva, é uma coisa assim do dia a dia. A gente está sempre em contato e sempre pensando junto em projetos, e é uma mão dupla. A Patrícia me conta o que tem, olha, tem um estudo novo que está mostrando isso, tem um estudo que está apontando para aquilo. Enfim, logo que a gente começou a trabalhar juntos, eu entendi que, para o recorte de público para quem eu falo, né, que vamos falar assim, que são essas, vamos considerar pelo menos esses 5 milhões que estão ali no Panelinha, mais os 10 milhões das redes sociais, né, que não é uma soma, mas, enfim, para esse grupo, que é gente interessada em cozinhar, que é gente que entra no site atrás de receita, que é gente que, portanto, gostaria de melhorar a alimentação. Para esse recorte de público, o grande problema da alimentação é que as pessoas não estavam comendo legumes e verduras o suficiente. É aquela história, as pessoas comem muita batata, muita carne, arroz e feijão, ótimo,
mas não comem legumes e verduras. As pessoas pensam em legumes e verduras como salada, alface, tomate e, eventualmente, um chuchu refogadinho. É isso que vem na cabeça das pessoas quando a gente fala em hortaliças, né? Então, a gente fez esse projeto que se chama O que tem na geladeira, em que a gente selecionou os 30 legumes e verduras mais comuns nas feiras do Brasil, e para cada um deles, a gente indica 5 receitas bem diferentes, não são receitas convencionais, não é exatamente o chuchu refogadinho. Então, vou dar um exemplo, que é um que eu gosto muito, rabanete, por exemplo. Quem aqui, só de curiosidade, come rabanete no dia a dia? Levanta a mão. É pouca gente, não é? Assim, na minha infância, rabanete era uma coisa que vinha no aperitivo do restaurante, no petisco, e ninguém comia. É uma coisa assim que meio amarguinha, meio, né? Então a gente pegou o rabanete e falou: olha, ele tem na feira. Ele é um dos 30 alimentos que você encontra. O que a gente pode fazer? Vamos tentar assar? Vamos tentar colocar vinagre? Vamos tentar colocar mel? A gente fica um absurdo de bom. Ele fica amanteigado, ele fica adocicado. Se tiver um vinagre balsâmico, então fica um espetáculo. Se tiver um pouquinho de castanha de caju ou qualquer outro tipo de nozes, picar um pouco, colocar por cima, melhor ainda. Então, para cada um dos 30 legumes e verduras, a gente indica pelo menos 5 receitas. Para fazer esse projeto, eu acabei mergulhando no meu próprio, digamos assim, eu nunca tinha parado para pensar, as pessoas falam assim, nossa, de onde vem tanta ideia, tanta receita? Vem de uma equipe que tem 5 pessoas, todos os dias no Panelinha, das 9 da manhã às 6 da tarde, testando receitas. Mas elas vieram de uma coisa que já existe há muitos anos, né? E daí eu parei para pensar, como é que eu penso receita? Diferente da professora Semiramis, eu não penso, eu não sei nada de nutrientes de cada alimento, eu não sei nada. Eu penso no seguinte: pode assar? Pode fritar? Pode refogar? Pode comer cru? Pode cortar como? Quais são as combinações de sabor mais comuns? E o que essas combinações têm que fazem esse alimento ficar gostoso? Por que a pimenta e o sal fazem a jurubeba perder o amargor? É nisso que eu penso. Então, eu passei isso para a equipe. Eu falei, a gente tem que pegar os alimentos, tudo bem, essas são as formas tradicionais, vamos pensar outros jeitos e vamos ver o que acontece? Então, foi um experimento muito rico para a gente, esse O que tem na geladeira, que é livro, entrou nas listas de mais vendidos do país, o que é um feito, porque os livros de culinária, eles não têm uma classificação própria, tem ficção, não ficção. Esse ainda é não ficção. Infelizmente, no futuro pode virar ficção. A gente precisa trabalhar para que culinária não seja ficção. Mas, enfim, ele é livro, todas as receitas estão no site Panelinha e todas as receitas têm vídeo no canal Panelinha no YouTube. Então, se vocês não são inscritos, inscrevam-se no canal Panelinha, porque tem muita receita boa, sem indicação de tempero pronto, de receita com nome de marca, né? Essas coisas ultraprocessadas. Bom, o nosso segundo projeto chama-se Comida de Bebê. A gente entendeu que para uma pessoa que tem um bebê em fase de introdução alimentar, por exemplo, isso foi uma coisa que a Patrícia me falou. A introdução alimentar é uma janela de oportunidade para melhorar a alimentação da casa toda. Eu falei, opa, aí eu quero. Falar de papinha de bebê eu tenho um pouco de preguiça. Mas melhorar a alimentação de todos, eu quero. Aí você descobre, né, que às vezes você é um pouco arrogante. Eu achava que ia falar de papinha de bebê. Aí eu aprendi com esse projeto que comida de bebê não é papinha, é PFinho. E com esse projeto, eu aprendi, na prática, o que é a dieta brasileira. Porque a gente tem uma dieta que é tão boa ou melhor do que a mediterrânea. Para quem mora no Brasil, é melhor que a mediterrânea.
porque ela leva em consideração os alimentos que são abundantes nas regiões, né? E com esse livro eu entendi que 4 dos 5 grupos alimentares que a gente deve consumir nas refeições estão no prato feito. O prato feito tradicional, eu não estou falando o prato feito do delivery, que quer colocar, né, linguiça frita, ovo frito, carne, assim, nas casas não é assim que a gente come, né? O prato feito da nossa infância, não, vocês são um pouco jovens, da minha infância, é arroz, feijão, legumes, verduras, carne, às vezes sexta era peixe, terça era frango, tinha o dia do bife, quando tem bife tem batata frita, quando tem frango tem farofa, e assim por diante, né? Então, esse prato, ele tem 4 dos 5 grupos que a gente precisa consumir. Tem o arroz, o feijão, as hortaliças, as carnes, para quem come, e fica faltando a fruta, que é a sobremesa. Então, o bebê ensina para os pais o que é uma alimentação saudável, porque quando você começa a fazer a introdução alimentar de uma criança, não existe mais, será que a gente vai comprar fruta hoje? Será que precisa ter legume? Não, tem que ter fruteira, tem que ter legume na geladeira, é outra história, é outro papo. Então, o bebê ensina para a gente o que é uma alimentação saudável de verdade. 2 outros projetos que a gente fez, e aí a gente acabou fazendo uma coleção que justamente se chama Já para a Cozinha. Eu adoro falar para as pessoas, Já para a Cozinha. Então, a gente fez o Comida de Bebê, o Só para Um, que é para quem mora sozinho, e o Cozinha a 4 Mãos, porque a gente entendeu que os obstáculos, os dilemas desses perfis são completamente diferentes. Por exemplo, na casa do bebê tem que ter todas as frutas, legumes, tem que ter café da manhã, lanchinho, almoço, lanchinho, jantar, lanchinho, o que tem de lanchinho, né? Quando você tem bebê em casa. E para um solteiro é o contrário. Se a pessoa vai à feira, se anima, metade vai para o lixo, infelizmente, mas é isso que acontece. Então, a compra do solteiro é diferente. O solteiro tem que gostar de repolho, porque repolho dura. O solteiro tem que gostar de abóbora, porque a abóbora dura. Então, são alimentos que a gente compra e que a lista de compras do solteiro é diferente. O jeito de cozinhar do solteiro é diferente. Só que aí vem o lado da comunicação, que a gente sabe que não adianta virar para a pessoa e falar, você vai ter que fazer arroz, feijão, bife. Não, isso não vai dar certo. Então, qual é o maior problema do solteiro? Qual é o grande problema? A pia. Não tem aquele parzinho de mãos extra ali para ajudar a lavar a louça, né? Então, para o solteiro, a primeira coisa é a gente ter um capítulo de receitas em uma panela só. Porções individuais, você não vai ter que comer a mesma coisa a semana inteira. E as receitas são feitas em uma panela só, pouca coisa para lavar. Aí você já meio que fisgou, a pessoa fala, esse negócio de cozinha aí até que é interessante, eu economizo, eu como melhor, eu fico feliz, põe uma musiquinha, uma tacinha de vinho, a pessoa se anima, daí a gente fala, então, agora você pode cozinhar a mais. Você vai fazer essa receita aqui que rende 4 porções, como um quibe assado, você vai cortar em 4 porções e 3 você já vai congelar e vai escrever ali quando você fez, porque você tem 3 meses para consumir. Porque na semana seguinte você nem lembra que você fez o quibe. Ele vai ter sabor de novidade. Então, eu não vou descrever o passo a passo dos livros, mas são guias pensados para cada perfil. O do solteiro são 4 capítulos, então depois a gente fala assim do arroz com feijão, do prato feito. Em todos eles a gente fala da classificação dos alimentos por grau de processamento, a gente faz uma reflexão sobre o que é comida de verdade, a gente lembra as pessoas. Na verdade, não é nem lembra, porque eu acho que as pessoas não sabem o tanto que o nosso entendimento sobre alimentação saudável é regido pela indústria de ultraprocessados. Ora você acha que você não pode comer carbo, ora você acha que você não pode comer glúten, e tudo isso tem um monte de produto.
né? E eu não estou falando de necessidades especiais de alimentação, estou falando de modismo nutricional mesmo, que você nem percebe o tanto que você é impactado e está lá comprando o pão de forma integral, achando que está fazendo uma escolha maravilhosa. Né? Então, assim, a gente propõe essa reflexão em todos os livros. No Quatro Mãos é o seguinte, eu preciso dizer que eu sou filha de feminista, tive uma educação feminista, que significa o seguinte, os meus 2 irmãos e eu fomos educados exatamente da mesma forma, com os mesmos direitos e os mesmos deveres também. E isso impactou demais na pessoa que eu sou. Eu acho que eu só consegui empreender, fazer um negócio tão bacana porque eu tive essa educação dessa mãe. Meu pai também, no fim, abraçou a ideia, ele era um pouco mais conservador, mas à medida que, né, os filhos vão crescendo, você vai vendo que está dando certo, ele vai lá e apoia também, né? E esse livro, ele é um livro do coração, porque ele fala do que eu acho que é das coisas mais importantes hoje para que as pessoas consigam manter uma alimentação saudável, que é divisão de tarefas. Não dá para comprar, planejar o cardápio, porque a gente tem orçamento, tem que planejar o cardápio, tem que fazer lista de compras, tem que ir ao mercado, ou à feira, ou comprar uma parte online, e a outra é a cesta de orgânicos, mas alguém tem que fazer esse pedido, tem que receber, tem que armazenar, tem que cozinhar, tem que servir, tem que limpar, tem que porcionar, tem que pensar no reaproveitamento, porque você não vai jogar nada fora, e você também não quer comer a mesma coisa. Então, é muita coisa para uma pessoa só. Então, e é uma questão matemática. Matemática. Se todos os adultos da casa, isso inclui, vamos dizer, adolescentes e adultos, forem responsáveis pela alimentação, as chances dessa casa ter comida de verdade na mesa em todas as refeições é muito maior. Porque se for uma pessoa só, lógico que tem uma hora que a pessoa vai falar, quer saber, vou pegar essa lasanha congelada aí, quer saber, vou servir esse nuggets, aí eu ponho uma salada que ninguém come, tudo bem. Né? Então, assim, a divisão de tarefas é fundamental. E a base desse livro é a divisão de tarefas. Tanto que todos os cardápios já vêm discriminados. Pessoa 1 corta a cebola, enquanto a pessoa 2 faz tal coisa, pessoa 1 faz aquilo, pessoa 2 faz aquilo, todos os cardápios. E ele também tem essa sequência de jantares rápidos para o dia de semana, que são os jovens casais que estão almoçando fora e precisam resolver o jantar dia de semana. Depois a gente fala da importância do arroz com feijão. Depois a gente fala de coisas gostosas, porque quem casa quer fazer um lar e quer receber os amigos. Enfim, cada um dos projetos ele pensa bem especificamente, né, em cada um dos perfis e oferece soluções. Bom, o Prato Feito Brasil é uma série que, para dizer bem a verdade, eu nem sei bem como eu consegui fazer. Porque você falar de comida de verdade sem patrocínio de ultraprocessados na televisão aberta é inédito. A gente conseguiu fazer uma série documental e eu acho que é isso. Que bom que para falar do Prato Feito a gente só precisava de 4 episódios. Deu certo, né? Porque uma coisa é você ter o seu negócio e fazer uma opção, outra coisa é você convencer um parceiro gigante que vale a pena a gente falar de comida de verdade, porque tem uma importância para a saúde da população. Esse foi o meu argumento. Então, a gente fez o Prato Feito Brasil, que em 4 episódios a gente mostra em 4 regiões diferentes os 4 grupos alimentares que compõem o prato feito e celebra a comida brasileira, os brasileiros, o nosso jeito de comer, os cozinheiros, que foi uma coisa muito diferente e que fez muito sucesso, bateu recorde de audiência no horário, que não batia desde 2019. Portanto, assim, atravessou a pandemia, a gente teve mais audiência do que durante a pandemia que estava todo mundo em casa. Foi uma experiência muito positiva.
Eu deixei essa mensagem aqui, de todo modo, porque no Congresso Mundial de Saúde Pública, o nosso objetivo ali era contar para parceiros do mundo todo, olha, vamos lá, vamos se mexer, porque essa colaboração entre a ciência e a comunicação, ela não é simples, porque você precisa ver se tem conflito de interesse. Isso é muito complicado. Mas quando você encontra, ela é muito poderosa, porque você consegue ter uma mensagem que realmente transforma a alimentação das pessoas, no nosso caso, né? Isso eu acho que vale para muitos outros assuntos, mas esse eu acho que é o principal do ponto de vista da alimentação. A gente, de fato, em função dessa parceria do Panelinha com o Nupens, a gente tem sido ainda mais eficiente para melhorar a alimentação das pessoas. E, para mim, assim, é um grande orgulho poder estar aqui falando para essas plateias que eu tenho certeza que, de alguma forma, vão aproveitar um pouco dessa experiência, porque todos nós, com as nossas redes sociais, a gente tem uma plataforma na mão. E a gente pode comunicar mais a importância da alimentação saudável, a importância de cozinhar, a importância de aprender a reconhecer o que é ultraprocessado e, dentro do possível, evitar os ultraprocessados. Então, eu vou terminar dizendo que eu falo para todo mundo, né? Já para a cozinha! Muito obrigada, Rita, pela excelente exposição. Agradeço a todos os palestrantes de hoje. Antes da gente abrir para perguntas, eu vou chamar o professor Alisson Machado. Ele tem um recado breve para passar para a gente. Por favor, professor. Eline, obrigado. Bom dia, pessoal. O que eu queria falar com vocês é bem breve mesmo. Nós tivemos uma tenda agora às 8h15, que nós discutimos a importância da amamentação. E, na verdade, não só a importância do ato de amamentar, né, mas de existir um espaço institucional, então a gente, claro, falou aqui da saúde pública e do centro de saúde, em que essa pessoa ela possa, de fato, amamentar, ou ela possa fazer extração desse leite, então, para que em outro momento ali o bebê possa receber esse alimento, né? E vale, claro, sempre lembrar, a gente está falando de comida, leite materno é também a nossa primeira comida, é segurança alimentar também, né? E o que eu gostaria de verdade, na verdade, de pedir para vocês vou passar uma lista, então, que é uma lista de apoio, para que vocês, para quem se manifesta a favor, possa colocar o nome de vocês. Tem nome, tem um RG, o CPF, só para saber que é uma pessoa, né, de verdade. Isso é importante não só para quem é daqui, para vocês também, né? Eventualmente, se tivesse alguma pessoa aqui, por exemplo, com bebê, ou que amamenta, essa pessoa poderia utilizar esse espaço, né? Não é apenas para quem está aqui na Faculdade de Saúde Pública todos os dias, tá? Mas era só isso mesmo. Vou passar a lista aí, quem puder assinar, por favor, eu agradeço. Estamos pleiteando esse espaço de qualidade para amamentação. Muito obrigada. Nós, em função do tempo, pessoal, nós vamos abrir para 2 perguntas, tá? Alguém tem interesse em se manifestar? Por favor, obrigada. Temos questões? Gente, alguém fotografa? Ali, por favor. Eu vou pedir para que a gente venha aqui à frente por conta do microfone. Pode ser? Eu vi que eu tenho uma prima aqui. Você poderia, por favor, fazer uma foto e mandar para o grupo da família? Flávia, pode vir, por favor. Bom dia, eu sou Flávia, nutricionista, filha da casa. Eu acho que é para você, Patrícia, é dúvida mesmo. Agora eu queria saber se a nova cesta básica já está sendo implementada, se precisa ser regulamentada, e eu fico muito em dúvida como que vai ser a distribuição com essa coisa dos produtos, das frutas, verduras, como que será isso? Obrigada. É um decreto que define a composição da cesta básica de alimentos, tá? Então, a partir disso, todos os programas, que são programas que oferecem cesta básica, programa de alimentação do trabalhador tem uma modalidade que é de cesta básica, mas, além disso, as empresas vão oferecer a cesta básica. A cesta básica é usada para cálculo de inflação, por exemplo, preço dos alimentos. Então, ela tem que seguir, ser orientada, é um documento orientador
da composição da cesta básica, tá? Então, quer complementar, sim, mínimos? Eu só queria complementar com o seguinte, principalmente para orientar políticas públicas, né? Não é exatamente você vai receber a cesta com esses alimentos a partir de hoje, não é bem isso, né? É um instrumento para orientar. Mas o que eu queria, peguei o microfone aqui para complementar, é que orienta também a comunicação. Por exemplo, quando esse decreto foi assinado, imediatamente a gente fez uma série no Panelinha, chamada Cesta Básica, com cada episódio com um dos 10 alimentos da cesta. Então, tem essa função também, porque relembra as pessoas a importância da comida de verdade, conta para a população como um todo, olha, quando tira ultraprocessados da cesta, você também está contando para a população, olha, ultraprocessados realmente não fazem bem para a saúde, por isso ele está saindo da cesta básica. E, em vez de ter esse grupo, os grupos organizados desse jeito, agora eles são organizados desse jeito, porque são esses os alimentos que você deve comer. Eu acho que tem essa função principalmente. Não, nada a acrescentar. E há uma intenção muito propositiva no governo atual, né, Flávia, de que a cesta seja também um balizamento para a reforma tributária, no que a Patrícia chamou atenção para isenção de impostos, o que deve trazer uma redução, isso eu vi do próprio ministro Fernando Haddad, a projeção é que o governo diminua a carga tributária de alimentos de 11% para 4% nas famílias, né? Então, é um instrumento mais orientador do que, de fato, né, para definir entregas, né? Muito obrigada, professoras. Eu vou transmitir agora uma pergunta do Daniel, que está em uma das nossas salas de transmissão. Ele pergunta: qual o impacto que o MST tem na alimentação da população brasileira? Obrigada, Daniel, pela pergunta. Vou me atrever aqui a tentar te responder por conta de uma aproximação. Vou já aproveitar e fazer propaganda do nosso projeto. A Aline também é parceira, a gente está com uma parceria com o MST num projeto para cozinhas solidárias no Brasil, e o MST é um movimento que tem trabalhado fortemente, Daniel sabe, acho que muitos de vocês também, pela luta da reforma agrária, né? Quer dizer, a compreensão de que a terra é um recurso que deve servir às pessoas, né? E não deve servir ao capital. Então, o MST tem tido um trabalho fantástico na orientação dos assentamentos, né, na ocupação e orientação de produção de muita qualidade. O maior produtor de arroz orgânico, por exemplo, do Brasil, tem dado demonstrações muito potentes da capacidade de produzir alimentos, doando alimentos, inclusive, para emergências humanitárias, e tem, por este motivo, sido um modelo muito interessante de organização social, de luta pela terra e pela alimentação adequada e saudável. Então, eu queria resumir muito rápido, porque eu sei que o tempo é curto, mas dizer que a pergunta dele foi muito importante, né? Porque é um pouco do que eu dizia quando falava, a gente tem que deixar na mão do povo, das pessoas, o conhecimento e a autonomia para fazer as suas escolhas, né? O MST é um exemplo bem característico de sucesso nessa pegada, né? Alguém quer complementar? Muito bem. Eu quero agradecer a todas vocês pela participação e só trazer uma reflexão aqui, tentando juntar os 3 pontos, né? A professora Patrícia trouxe aqui, além, né, desse histórico incrível dos 10 anos do Guia Alimentar para a População Brasileira, que muito nos enche de orgulho, né, e que impacta não só a vida dela, mas de todos os brasileiros, por ser uma ferramenta importantíssima, né, de promoção de alimentação adequada e saudável. Mas nos seus 5 pontos finais ali, você falou uma coisa que eu acho super importante da gente reforçar, né, que você diz que o tempo da ciência é diferente do tempo da política pública, né? E quando a gente fala de biodiversidade, da importância de valorizar a biodiversidade, pensando no futuro do planeta, no futuro das pessoas, e do valorizar o cozinhar, a gente precisa tentar fazer um bem bolado, né? Nesse sentido, a Rita trouxe uma fala que eu acho que é muito potente, né, e que está ali alinhada aos dados da PNAD contínua, né, em que a gente tem resultados seguintes, eu até peguei aqui para trazer essas informações. As mulheres, obviamente, cozinham mais do que os homens, né, e em 2022, a atividade relacionada aos afazeres domésticos com maior percentual de pessoas foi ligada à alimentação, isso é, preparar ou servir alimentos, arrumar a mesa ou lavar a louça.
Essas atividades estão concentradas em, atenção, 95,7% das mulheres contra 66% dos homens ocupantes do lar. A pesquisa ainda indica que filhas ou filhos ou enteados apresentam menores taxas de realização de afazeres domésticos. Então, a gente traz muito a questão, né, do obstáculo do tempo para a prática culinária. Mas existe todo um por trás disso que leva a esse obstáculo do tempo, né? A sobrecarga feminina, porque cozinhar tem gênero. Né? E quando a gente fala também da prática culinária, para além da sobrecarga feminina, que muitas vezes faz com que essa mulher não tenha o tempo para cozinhar, porque tem tantas outras atribuições domésticas para fazer, né? E a gente leva o ato de cozinhar muitas vezes como uma atribuição doméstica, e não como uma prática também de autocuidado, né? A gente tem a outra questão de tempo que também está relacionada aos desertos, aos pântanos alimentares, ao local de trabalho dessas pessoas, que muitas vezes são extremamente distantes. Às vezes, para você conseguir uma fruta, uma verdura, um legume, você precisa andar 3 quilômetros, né, em relação à distância da sua casa. Então, pensando de que a ciência tem um tempo e a política pública tem outro, é muito necessário que a gente fale sobre isso para tratar das políticas públicas, né? Queria ouvi-las um pouco em relação a isso. Eu, na verdade, só vou pegar um ganchinho que é, assim, claro, né, a ciência tem um tempo, as políticas públicas, mas a cozinha também tem um tempo que não é das redes sociais, sabe? E eu acho que não dá para colocar todo o peso no tempo. Tem também, por isso que eu falo que todos aqui temos a oportunidade de falar para as pessoas sobre a importância da alimentação saudável, porque muita gente não sabe. Muita gente acha que tudo bem comer macarrão instantâneo. Acha que tudo bem abrir o pacote de salgadinho e comer. Assim, eu diria que a maioria da população acha que tudo bem. Então, quando a gente entende a importância da alimentação saudável, a gente também investe mais tempo nela, acha tempo, e aí entende a importância da divisão de tarefas. Então, por isso que eu insisto assim, na importância de comunicar. Os 10 passos do guia tem um passo que é isso, né? Deu tempo, a alimentação que a sua alimentação merece, né? Mas acho que você traz um aspecto importante. Tem uma frase que eu detesto, gente, que é assim, cozinhar é um ato de amor. Meu filho... Detesto isso. Tem quadrinhos, né? Que as pessoas. A gente precisa superar essa questão de cozinhar é um ato de amor. Porque, aí você não ama porque você não cozinhou, né? Imagina. Que violento, né? Então, acho que a gente precisa começar a entender que cozinhar é comportamento, é uma prática social. A gente tem que rediscutir papel de gênero, a gente tem que pensar o cozinhar nos diferentes espaços. Eu estou aqui do lado da minha amiga Rita, que foi mandando a gente já para a cozinha, e a gente tem que cozinhar na nossa casa, mas a gente também precisa de ter espaços institucionais que alguém cozinhe para a gente num preço, né, alimentação coletiva, que tem que ter uma pessoa na escola, no local de trabalho, nas empresas, que tem alguém cozinhando para a gente, né? Então, e para isso a gente precisa conformar ambientes alimentares que são ambientes alimentares mais saudáveis. Então, temos que debater ambientes alimentares, né? Muito rapidamente também, Aline, mas me alinho aqui à última frase, uma das últimas frases que a Patrícia trouxe sobre os ambientes institucionais. Acho que tem um espaço bem importante também da gente falar sobre cozinhar, onde as pessoas podem, quem não, de fato, não domina nem um pouco a habilidade culinária, ou quem está interessado em ter uma comida bacana feita por outra pessoa, também pode ter isso num restaurante institucional, numa cozinha comunitária, num restaurante popular, numa cozinha solidária, né? E eu acho que a questão dessa percepção do risco é muito difusa. Se a pessoa... Todo mundo sabe que se puser a mão no fogo vai queimar, né, gente? Mas muito pouca gente sabe que se comer mal vai adoecer em algum momento da vida. É uma percepção de risco muito difusa. O que eu quero dizer é que quando as pessoas adoecem, pouco vão associar esse adoecimento à sua prática alimentar cotidiana. Então, acho que isso a gente precisa realmente divulgar bastante, porque é difícil convencer algumas pessoas, né, de que a comida em longo tempo vai te trazer uma consequência adversa para a saúde, né? Mas eu queria muito lembrar dos espaços institucionais, que eu acho que é uma oportunidade bastante grande da gente estimular o consumo saudável. Importantíssimo. Muito bem.
Eu quero agradecer as nossas convidadas por essa manhã tão rica. Infelizmente, nós não temos mais tempo para as perguntas, mas quero agradecer a todos que estão nos assistindo presencialmente pelo canal da Faculdade de Saúde Pública pelo YouTube, sejam nas suas casas ou nas salas remotas. Nós convidamos todos vocês a conferirem a mostra audiovisual dos saberes e fazeres da alimentação brasileira no Instagram da Faculdade de Saúde Pública. Pedimos também que vocês não deixem ainda de conhecer e adquirir os produtos de base agroecológica dos produtores da nossa Feira Eco, que celebra o seu primeiro ano de atividade. Nós temos diversos workshops em parceria com a nossa programação. E agora a gente tem um intervalo para o almoço e nós vamos redirecionar a programação para as palestras a partir das 14 horas na sala de Mupatoli. Muito obrigada a todos.